Boa noite, pessoal. Aqui é a professora Mayra, dando início a mais uma aula de programação web. Eu vou pedir, pessoal, para na aula de hoje, conforme vocês forem assistindo o vídeo, vocês já pratiquem, vocês já vão fazendo juntamente comigo os exercícios, ok? Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre laços de repetição. Então, a gente vai falar sobre o laço de repetição while, do while e o laço de repetição for, ok? Vocês vão ouvir falar muito disso, pessoal, em todo o curso, tá? Acredito eu que na minha disciplina, né, no meu componente, seja o primeiro contato, né, de vocês com laços de repetição. Posso estar enganada, mas acredito que sim, a não ser o pessoalzinho aí que já tem um conhecimento prévio, né, que já fez algum curso na área, alguma faculdade na área, tá? Mas, no geral, a grande maioria de vocês vai estar vendo isso pela primeira vez e vocês com certeza vão fazer isso em outras linguagens de programação, tá? Em Java, com certeza, em qualquer outra linguagem que vocês forem aprender dentro do curso, vocês também vão fazer laços de repetição independente da linguagem, ok? Então, vamos lá, pessoal. O que são laços de repetição? Em programação, um determinado comando ou rotina inteira com vários comandos é muito comum para facilitar essas repetições termos comandos de loop, que repetem um bloco de comando uma certa quantidade de vezes. Então, pessoal, dentro da programação, quando você precisa repetir um determinado bloco de comando, digamos que o mesmo bloco de comando você precisa repetir ele 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, né? Ao invés de você ficar repetindo o código, né, o mesmo código 10 vezes, nós colocamos esse código dentro de um loop, dentro de um laço, né? Então, para isso que nós vamos aprender a utilizar o while, o do while e o for. Nós vamos ver as principais diferenças de cada um deles, tá? Todos eles servem para fazer laços de repetição, tá? Porém, cada um com a sua particularidade, ok? Vamos falar primeiro do while. While significa enquanto. Um comando de looping importante que precisamos aprender é o comando while. O while ele repete um determinado bloco de comando enquanto a condição for verdadeira, tá? Então, o while ele vai repetir um determinado bloco de comando enquanto a condição for verdadeira, tá? Então, nós vamos ver isso na prática para ficar mais claro para vocês, ok? Então, vamos lá. Eu já estou com todos os exercícios prontos aqui, pessoal, mas pelo menos o primeiro eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó, no nosso Notepad, vou clicar em Arquivo Novo. O nome desse arquivo eu já venho aqui, já salvo, tá? Arquivo, salvar como. Eu vou salvar ele como exemplo 1.html, então já está salvo. Eu só vou copiar, pessoal, o cabeçalho aqui para mim não perder tempo digitando essa parte, tá? Eu vou copiar essa parte e daí o resto eu faço aqui juntamente com vocês, certo? Então, nós temos aqui a parte dentro do script, lembrando que aqui dentro é onde nós colocamos os códigos do JavaScript, certo? Então, a partir daqui, inicia-se a programação em JavaScript. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser um comentário. Para fazer comentário, barra, barra, certo? E vou colocar aqui, ó, declarando a variável. Para declarar a variável, nós utilizamos o let e a variável, o nome dessa variável vai ser conte, conte de contador, tá? Vai ser o nosso contador. Vou pular uma linha e aqui eu vou escrever mais um comentário, eu vou colocar assim, ó, utilizando aqui eu vou atribuir um valor para o meu contador. Então, a minha variável contador, ela vai iniciar com o valor 0, ok? Então, eu já estou falando
pro programa, né? Eu já estou declarando que a variável contador vai começar a partir do zero, com o valor zero, ok? A partir daqui, eu vou fazer o meu while. Então, vou escrever aqui, ó, while, que é enquanto quem? Enquanto o conte, a minha variável conte, for menor que 10, o que eu vou fazer? Enquanto a minha variável contador for menor que 10, eu quero que apareça documente.write. Eu querer que apareça a mensagem Java mostre o valor que está dentro da variável contador e em cada uma das rodadas ele vai pular de linha, vai pular uma linha, certo? E em cada rodada a minha variável contador vai ter um incremento, ela vai receber 1. Daqui a pouco eu explico para vocês. E eu fecho aqui a minha chave, ok? Então, o que eu estou falando, pessoal? Eu estou falando o seguinte, a minha variável, que eu declarei ela aqui em cima, a variável conte, ela vale 0, certo? E aqui no meu while, eu estou falando o seguinte, enquanto a variável conte for menor que 10, ele vai mostrar na tela JavaScript e vai pular de linha. E vai mostrar também o valor que está dentro do contador. Então, por exemplo, deixa eu desenhar aqui para vocês no Paint, só para ficar um pouco mais claro. Ó, eu estou falando o seguinte, ó. A minha variável conte vale 0, certo? Eu estou falando aqui no while que enquanto o contador for menor que 10, eu vou exibir JavaScript, o textinho JavaScript e o valor daquele contador. Então, o primeiro contador, ele vai mostrar o seguinte, vamos mostrar no navegador? Ó, visualizar no Chrome. Olha lá, ó, JavaScript 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, ele vai começar do zero, porque eu falei aqui no Notepad que o meu contador inicia do zero. Então, a cada rodada ele vai mostrar. Então, ele vai aparecer JavaScript e vai mostrar o valor que tem na variável conte. O primeiro valor é 0 na primeira rodada. Na segunda rodada vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3. Enfim, cada rodada vai acrescentando 1, tá? Então, por exemplo, na primeira rodada era 0, ok? E daí, por causa desse conte mais, ele vai acrescentar 1. Então, ele vai ser 0 mais 1, certo? Que vai ser 1. Daí, depois vai ser 1 mais 1, que vai ser 2. E assim por diante, tá? Então, em cada ciclo, em cada laço, ele vai acrescentar mais 1 no valor da variável contador, ok? Então, por isso que quando eu mostrei lá no navegador, eu mandei ele exibir, olha só como ficou. Ó, a mensagem em JavaScript, que foi o que eu coloquei aqui dentro das aspas, né, exibindo no nosso documento.write. Então, ele sempre vai executar, mostrar essa mensagem e o valor que foi atribuído para o meu contador. Então, primeiro foi 0, depois foi 1, depois foi 3 e assim por diante. Por que ele parou no 9? Porque eu coloquei aqui, ó, enquanto o meu contador for menor que 10. Se eu colocasse menor ou igual, olha só como que ele ia aparecer. Olha lá, ó, tá vendo que agora ele mostrou 10. Porque eu falei, enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, ele vai exibir a mensagem. E se eu colocasse 20? Mesmo esquema, ó. Ele ia mostrar até o 20. Porque eu estou falando, enquanto o meu contador for menor ou igual a 20, você vai exibir essa mensagem. Então, reparem
que esse bloco de comando, eu fiz ele aqui, ó, 1, 2, 3, 4 linhas. Esse mesmo bloco de comandos, ele está sendo executado 20 vezes. Eu não precisei fazer assim, ó. Não precisei fazer isso aqui, ó, 20 vezes, tá? Eu fiz uma vez e por causa do laço de repetição, ele está repetindo 20 vezes, certo? Então, vamos voltar aqui para o slide. Então, foi exatamente o que a gente fez aqui, ok? Então, vamos ler como que ficaria isso daqui. Então, mais uma vez, ó. Conte igual a 0, enquanto conte for menor que 10, você vai exibir a mensagem JavaScript e vai pular de linha, e o contador em cada uma das rodadas, ele vai ter um acréscimo de 1, por esse mais, tá? Então, ó, inicia o contador com o valor 0, enquanto o contador for menor que 10, execute a mensagem, né, JavaScript pule de linha, e em cada rodada o contador vai ter um incremento de 1, ok? Um detalhe importante que precisamos ressaltar sobre o while é que se a condição de parada já for satisfeita na primeira execução do while, os comandos entre chaves não serão executados, tá? Então, por exemplo, se já na primeira rodada a condição já for satisfeita, ele nem vai executar, ok? Como isso, professora? Vamos fazer o exemplo 2. Então, vamos lá. Eu vou fechar isso daqui para me fazer o segundo exercício junto com vocês. Então, vou vir aqui, ó, arquivo novo, vou salvar, vou copiar daqui, só para mim ganhar tempo, Ctrl+C, Ctrl+V. O ideal é digitar, tá, gente, para vocês decorarem. Eu estou fazendo isso daqui só para mim ganhar tempo e o vídeo não ficar tão longo, ok? Então, aqui a mesma coisa, declarando a variável, o nome da nossa variável vai ser conte. O contador, ao invés de iniciar no 0, eu vou colocar para esse contador iniciar com o valor 25. E eu vou colocar aqui, ó, conte, enquanto o contador for menor que 10. Daí, aqui, eu vou colocar dois comentários. Vou colocar aqui, ó. Este bloco nunca será executado. Por que esse bloco nunca vai ser executado? Pois o conte já é maior que 10. Vou salvar e vou executar para vocês verem. Olha lá, tá vendo que não mostrou nada? Por que não mostrou nada? Porque aqui eu falei que o meu contador ele vai iniciar com o valor 25, certo? E aqui dentro do while eu estou falando o seguinte, enquanto o contador for menor que 10, o nosso contador ele não é menor que 10, ele é 25, então ele é maior que 10. Então, ele nunca vai executar essas duas linhas de código aqui embaixo. Por que ele não vai executar? Porque ele já está vendo que o meu contador ele é maior que 10. Então, ele nunca vai executar essa parte, ok? Então, tem que tomar cuidado com isso, tá, gente? Então, esse bloco de comando nunca vai acontecer, nunca vai ser executado, porque a minha condição não é verdadeira, tá? O meu contador não é menor que 10, ele é maior que 10. Então, essa condição nunca vai ser atendida, ok? Então, esse é o exemplo número 2. Bom, então a gente já viu dois exemplos de utilização do while, né, que é o enquanto. Nós vamos ver agora exemplos do while. Do while significa faça enquanto. O loop do while se diferencia do loop while pelo momento do teste. Enquanto o loop while testa a condição de execução no início do loop e só depois executa os comandos, no do while o teste ocorre no final. Primeiro são executados os comandos do loop e só no final é feito o teste. Então, dentro do while,
ele já verifica se a condição é verdadeira ou falsa no início, logo no começo. Enquanto no do while, ele testa depois. Primeiro ele executa pelo menos uma vez o bloco de comando e depois ele vai verificar se aquilo é verdadeiro ou falso, ok? Então, nós vamos fazer mais um exemplo, que vai ser o exemplo número 3. Então, vamos lá. Mesmo esquema. Arquivo novo. Vou salvar com o nome exemplo 3.html. Eu vou copiar. Ganha tempo de novo. Aqui vai ser diferente, né? Vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Nós vamos fazer assim, ó. De novo, eu vou declarar a variável cont. Depois da variável cont, eu vou colocar aqui, ó, um comentário. Utilizando o do while. Utilizando o do while, que passa enquanto. Daí aqui eu vou colocar o meu cont, meu contador. Eu vou falar que ele vai iniciar com o valor 25. E eu vou começar o do. A gente coloca assim, ó, do, que é faça enquanto. Daí aqui eu vou colocar os comentários. Este bloco executado uma vez. Depois do teste, explico para vocês direitinho essa parte, gente. Deixa eu só terminar. A mensagem, né? Documento.write. E aqui eu vou colocar a mesma mensagem, né? Vou falar para pular de linha. Em cada rodada, o meu cont vai receber beleza, vou salvar. Então, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando o seguinte, o meu contador ele vai iniciar com o valor 25. Eu estou falando o seguinte, faça enquanto. Então, eu estou mandando ele fazer, eu estou mandando ele exibir o documento.write, que vai aparecer a mensagem JavaScript, e mostrar o valor que tem dentro da variável cont. Em cada rodada, ele vai acrescentar mais um na variável. Então, se a variável começa com 25, na primeira rodada, na próxima rodada seria 26, 27 e assim por diante, ok? E aqui eu estou fazendo um teste. Reparem que no while, o teste é logo no começo, aqui eu já estou falando, ó, while, enquanto o contador for menor que 10, já está aqui no começo, e só depois eu mando ele exibir a mensagem. Então, primeiro ele testa para depois ele executar o bloco de comando. Já no do while, primeiro ele manda executar e depois ele testa. Então, vamos exibir isso aqui no navegador, ó. Tá vendo que ele mostrou JavaScript 25? Diferente do exemplo anterior, que ele não mostrou nada. Por que ele não mostrou nada? Porque ele viu que o contador já era maior do que 10, então a condição ela não era verdadeira, então ele já parou. Já que não, primeiro ele mostrou o resultado,
Depois ele viu que o meu contador já é maior que 10 e ele parou, ele nem exibiu o restante, tá? Então, o teste do while, ele é depois, tá? Depois do primeiro bloco de comando. Então, ele sempre vai executar pelo menos uma vez, que é o que a gente tem aqui no slide, ó. Eu tenho uma imagem que ela ilustra muito bem isso daqui. Então, aqui, ó, a principal diferença entre while e do while é o momento do teste. O loop do while garante a execução dos comandos pelo menos uma vez, mesmo que a condição de execução já tenha sido satisfeita, pois testa ao final do laço, o que não acontece com o while. Então, essa tirinha, ela ilustra muito bem isso. Então, aqui, por exemplo, o Papaléguas, ele está usando o while. Então, ele está colocando aqui, ó, enquanto o chão, a variável chão, for verdadeira, eu vou correr. Então, o que ele está fazendo? Ele está vendo que a condição, né, que a variável chão não é verdadeira, então ele nem corre, tá? Já no caso do coiote, ele está verificando depois, então ele está falando corre, depois verifica se tem chão. Então, ele correu sem ver se tem o chão. Então, o teste foi no final. Já que no caso do Papaléguas, o teste foi no começo. Então, essa é a diferença, principal diferença entre o while e o do while. O while, o teste é no começo e depois ele executa o bloco de comando. E no caso do while, ele executa o bloco de comando primeiro, pelo menos uma vez, e depois ele testa se a condição é verdadeira. Ok? Nós vamos fazer a aplicação que recebe o preço de inúmeros produtos, parando apenas quando o usuário digitar 0. Então, soma todos esses produtos e exibe na tela. Então, nós vamos fazer mais um exemplo de utilização do while. Então, vamos lá. Esse exemplo, pessoal, como ele é um pouquinho maior, eu vou abrir um que eu já tinha feito anteriormente, tá? E daí eu explico em cima dele. Deixa eu só achar ele aqui. Eu já vou abrir os outros, porque os demais também são um pouquinho maior. Então, mesmo esquema, arquivo novo, salva na pastinha, tá? Então, o que nós temos aqui? Eu fiz o seguinte, eu criei uma variável chamada total. Essa variável total, ela está começando com o valor 0. E eu criei uma variável chamada OP, que começa com o valor 0 também, ok? Daí, nesse exemplo, eu vou utilizar o do while. Então, lembrando que o do while vai executar o bloco de comandos pelo menos uma vez, o teste é depois, certo? Então, eu estou falando o quê? A variável OP, que vai ser do tipo float, lembrando que o tipo float aceita ponto flutuante, então, eu posso colocar números com casas decimais, né? Então, por exemplo, 5,55, 5,99, por exemplo, tá? Não são números inteiros. Então, eu estou falando o seguinte, ó, a variável OP vai receber o valor que for digitado pelo usuário. Então, aqui nós temos um prompt. Então, vai aparecer a mensagem: digite o preço do produto ou 0 para sair. E isso eu estou falando o seguinte, vai aparecer essa mensagem várias vezes. Se o usuário não digitar 0, não vai sair. Então, vai aparecer a mensagem: digite o preço do produto. O usuário vai digitar, sei lá, 10. Daí vai aparecer de novo a mensagem: digite o preço do produto. A pessoa digitou outro preço, sei lá, 5. E vai ficar perguntando várias vezes o preço do produto. Enquanto a pessoa não digitar 0, ele vai ficar perguntando, tá? Então, esses valores que o usuário digitar vai ficar armazenado na variável OP, ok? Depois, a variável total, ela vai receber o total mais o que foi digitado dentro do OP. Eu vou desenhar novamente para ficar um pouco mais claro o entendimento, tá? Daqui. Mas falta uma lousa, gente. Vamos lá. Então, eu estou falando o seguinte. Digamos que lá dentro do OP,
na primeira rodada, no primeiro laço, no looping, a pessoa digitou, sei lá, 2,50. Então, a variável total, ela vai armazenar o quê? A variável total, ela vai armazenar o total. Quanto que vale o total? 0,0, não é? Vai ser 0,0 mais o valor que a pessoa digitou no AP, que foi 2,50. 2,50. Então, 0 mais 2,50 é 2,50, certo? Digamos que na segunda rodada, no P2, a pessoa digitou mais 2,50. É 2,50, tá, gente? Que a gente digita lá no navegador. Daí, o que vai acontecer na segunda rodada? Total, na segunda rodada, vai armazenar. Quanto que era aqui? 0 mais 2,50 ficou 2,50. Então, vai ser 2,50 da primeira rodada mais 2,50 da segunda rodada. Então, a variável total, nesse caso, ela está valendo quanto? Ela está valendo 5. Se eu fosse exibir esse resultado na tela, ia ser 5, porque apareceu a mensagem lá, digite o preço do produto ou 0 para sair. A pessoa foi e digitou 2,50, ficou armazenando esse valor. Daí vai aparecer de novo, digite o valor do produto, a pessoa digitou 2,50 de novo. Daí vai aparecer de novo, digite o preço do produto, a pessoa digitou 0, então ele saiu. Então, a partir desse momento, ela vai somar os valores que a pessoa digitou. Então, no caso, na primeira rodada, a pessoa digitou 2,50, então foi o total, mais 2,50. Na primeira rodada, o total valia 0, né? Então, 0 mais 2,50 é 2,50. Na segunda rodada, a pessoa digitou 2,50 de novo. Então, ficou esse 2,50 da primeira rodada, né? Que eu coloquei aqui, mais esse valor aqui da segunda rodada, ok? Então, é isso que ele fez. Então, eu estou pegando esses valores e depois eu estou só exibindo na tela. Eu estou falando aqui, ó. Enquanto o OP for diferente de 0, então, para falar que é diferente, a gente usa esse símbolo, que é o ponto de exclamação igual. Então, enquanto o OP for diferente de 0, então, enquanto a pessoa não digita 0, ele vai ficar mostrando a mensagem, certo? Aqui eu coloquei, ó, o total da compra foi, eu vou exibir, né, o resultado final da compra, e eu coloquei aqui total.toFixed. Teve muita gente que esqueceu de utilizar o toFixed na prova. Para que serve isso daqui? Para mim definir quantas casas decimais eu quero, né, depois da vírgula. Então, aqui eu estou falando que depois eu quero apenas 2 casas decimais, que é o que está escrito aqui no comentário, ó. ToFixed arredonda o valor para 2 casas decimais, ok? Vamos mostrar isso no navegador. Então, lá, apareceu, digite o preço do produto ou 0 para sair. Então, vou digitar 2,50. Digite o preço do produto ou 0 para sair. Vou colocar 3,50 agora. 3,50. Digite o preço do produto ou 0 para sair. Tá, 9,80. Agora eu vou sair, vou digitar 0. Agora sim. Ele saiu e ele mostrou para mim o total da compra foi e mostrou o valor do total da minha compra, ok? Então, nós fizemos isso dentro de um laço de repetição. No caso, aqui a gente fez utilizando o do while, tá? Então, ele vai ficar executando isso daqui, sei lá, quantas vezes for necessário. Se o usuário quiser entrar com 10 produtos, 20 produtos, ele pode entrar, tá? Só vai sair se o AP for diferente de 0, tá? Então, se a variável for diferente de 0, ele for diferente não, né? Se a variável for igual a 0, no caso, ele vai sair. Se for diferente de 0, ele vai ficar executando a parte de cima, ok? Então, é isso. Daí, façam, pessoal, esse exemplo, tá? Se quiser pausar o vídeo e fazer, para vocês testarem, eu sempre falo para vocês que praticando, quando a gente faz, é a melhor forma da gente aprender, tá? Porque às vezes a gente só olhar o slide ou ficar só ouvindo a aula e vendo a parte teórica, talvez não fique tão claro. Então, praticando, com certeza, vocês vão entender, ok?
Então, vou voltar para cá. Esse foi o nosso exemplo 4, né? Utilizando o do while. Exatamente esse que eu mostrei para vocês. Agora, nós vamos para outro laço de repetição, que é o for. O for, traduzindo aí para o português, é o para. O comando for é uma estrutura de repetição bastante versátil. Vamos procurar usar essa estrutura quando estivermos certo do número de vezes que iremos repetir os comandos dentro do for. Para iniciar ou percorrer vetores, a estrutura for é extremamente indicada, porém podemos fazer com outras estruturas também. Então, no exemplo anterior, quando a gente fez o do while, a gente não sabia quantas vezes ia repetir, né? No caso, o for, ele é usado, ele é indicado quando nós sabemos quantas vezes a gente quer que determinado bloco de comando seja repetido, tá? E o for, ele também é muito utilizado quando a gente quer percorrer um vetor, quando a gente quer percorrer um array. Na aula da semana retrasada, né, antes da prova, nós vimos a utilização do array, tá? Então, vamos lá. Nós vamos fazer mais um exemplo, que é o exemplo número 5, tá? Caso eu já tenho ele prontinho aqui, também no Notepad. Então, o que eu tenho aqui, ó? Eu criei uma variável, essa variável se chama i, e aqui eu tô falando o seguinte, ó, tô falando assim, para i igual a 0, então tô falando que a minha variável i vai iniciar do 0, enquanto o i for menor do que 10, o i vai acrescentar mais 1 em cada uma das rodadas, certo? E eu vou exibir a mensagem JavaScript mais i. Eu estou falando o quê? Que eu quero que ele mostre o valor do i em cada uma das rodadas. Deixa eu exibir isso daqui. Então, lá, ó. Primeira rodada, 0, segunda rodada 1, terceira rodada 2, quarta rodada 3 e assim por diante, certo? Então, o que eu estou falando aqui, ó? Estou falando o seguinte, ó, o meu i vai iniciar do 0, ok? Então, vou de novo para o meu desenho. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá. Então, o i, ele vai começar com 0, certo? Eu estou falando que enquanto o i for menor que 10, eu vou mostrar essa mensagem que está aqui, ó, JavaScript, tá? E em cada rodada, o valor do i vai ter um incremento, tá? Então, se na primeira rodada o i vale 0, primeira rodada do looping, ó, i vale 0. Na segunda rodada, o i vai valer 1. Por quê? Porque vai ser 0 mais 1. Certo? E vai ser 1. Daí, depois, na próxima rodada, o i vai valer 2. Por que vai valer 2? Porque vai ser 1 mais 1. Vai ser 2. E assim por diante. Ele vai fazendo essas rodadas, ele vai fazendo esse looping, tá? E ele vai atender isso enquanto a variável i for menor que 10. A partir do momento que chegar na última rodada do laço, quando ele chegar aqui, ó, i igual a 9. A próxima ele nem vai fazer. Por quê? Porque na próxima rodada o i vai ser igual a 10. Então ele já para, certo? Então a estrutura do for, ela é um pouco diferente, né, do while e do while, tá? E ela é recomendada quando a gente já sabe até onde a gente quer ir, tá? Então, daqui a pouco nós vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro ainda o exemplo de utilização do for. Então, ó, aqui está falando o seguinte, ó. No código anterior, declaramos uma variável i para ser usada como contador de looping no for. E a leitura ela é a seguinte, ó. Para i iniciando em 0, se i for menor que 10, aumente o valor de 1 em 1. Neste for, configuramos 10 iterações, ou seja, os comandos dentro da chave serão executados 10 vezes. Inicia a variável i com o valor 0
verifica se o valor de i é menor que 10. Se a condição for verdadeira, executa os comandos entre as chaves e aumenta o valor de 1 em 1. Então, foi exatamente o que eu expliquei para vocês agora há pouco, ok? Nós vamos ver mais um exemplo. No caso aqui, nós vamos fazer uma tabuada, utilizando o for. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o seguinte. Eu declarei aqui em cima 3 variáveis. Então, eu declarei uma variável que se chama i, que vai ser o meu contador, uma variável resultado e uma variável tabuada. A variável tabuada, eu estou falando que ela vai iniciar com o valor 3, tá? E dentro dela vai ter o valor 3. E aqui eu estou utilizando o for. Eu estou falando o seguinte, para i iniciando do zero, enquanto o i for menor que 11, eu quero que o i em cada rodada seja acrescentado 1, tá? Receba um incremento de 1. Então, na primeira rodada, como eu já expliquei, o i vale 0. Na segunda rodada, o i vale 1. Na terceira rodada, o i vale 2. E assim por diante, até ele chegar no 10, né? Porque aqui está falando que o i tem que ser menor do que 11, ok? E depois eu estou fazendo o quê? Dentro da variável resultado, eu estou pegando o i vezes a tabuada, tá? Então, de novo, vamos para o nosso desenho. Tá? Então, vamos lá. O i, ele está iniciando do zero, certo? E ele vai executar enquanto ele for menor do que 11. Então, aqui, ó, primeira rodada, segunda rodada. A letra tá maravilhosa aqui, né, gente? Então, aqui na variável resultado, o que ele está fazendo? Vai armazenar na variável resultado o valor de i vezes a tabuada. Então, o que significa isso? O i na primeira rodada, ele vale 0. Então, vai ser 0 vezes... Qual que é o valor da tabuada que a gente atribuiu? Tá aqui, ó, 3. Então, vai ser 0 vezes 3. Então, o resultado vai ser 0. Na segunda rodada, vai ser... O i já não vale mais 0, né? Eu fiz um incremento. Então, vai ser 1 vezes o valor da tabuada, que é 3. Que vai ser 3. E assim por diante, certo? Vamos executar isso no navegador. Não, não. Então, primeira rodada, 3 vezes 1, 0. Aqui no caso, na segunda rodada, na terceira rodada e assim sucessivamente, ok? Então, pessoal, ele vai estar executando cada um, ok? Deixa eu só verificar uma coisinha aqui. Aqui, ó, eu fiz errado. Aqui é I. Deixa eu salvar. Ah, agora sim. Então, o que eu quero? Eu quero que ele pegue, que ele mostre a tabuada. A tabuada sempre vai ser 3, que é aquele valor que a gente pegou. 3. Esse X aqui é só para aparecer esse vezes aqui, tá? Então, tabuada vezes o valor do I. Então, o valor do I na primeira rodada é 0. E depois eu quero que ele mostre o valor do resultado. O resultado vai ser o valor de I vezes a tabuada. Então, no caso, na primeira rodada, 3 vezes 0, 0. Na segunda rodada, o I não vale mais 0, ele vale 1. Então, vai ser 3 vezes 1. 3 vezes 2 e assim sucessivamente. Ok? Pessoal, espero que tenha ficado claro a explicação, mas se alguém tiver qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Façam um exemplo, igual eu fiz aqui, testem, né, se vai funcionar direitinho, mas se não funcionar ou se ficar alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá? Vamos mudar o valor aqui da tabuada? Por exemplo, eu quero que ele mostre para mim a tabuada do 5, por exemplo. Então, a tabuada está iniciando com o valor 5. Se eu executar isso daqui, ó,
Olha lá, ok? Se eu quiser mudar o valor de parada aqui, ó, não quero que ele vá até o 11, eu quero que ele vá até o, sei lá, até o 50. Olha lá, certo? Até onde eu quiser que ele vá no final, ok? Beleza? Vamos pro final, já tá acabando. Nós vamos fazer agora o for com o array. Nós vamos utilizar o laço for com o array. Como nós falamos anteriormente, né, quando a gente começou a falar de for, nós podemos utilizar o for com arrays para percorrer uma lista e acessar os seus valores. Isso facilita muito tarefas como imprimir o conteúdo do array, pois em vez de criar 10 vezes o código para imprimir o vetor, eu crio for com um único código que vai se repetir até que esse único código vai se repetir 10 vezes. Então, nós vamos fazer mais um exemplo, vai ser o exemplo 7. Exemplo 7. E aqui eu tenho a criação de um vetor e o meu for vai percorrer esse vetor. Então, tá falando aqui, ó, a minha variável i, eu declarei uma variável i, que vai ser o meu contador, e eu criei uma variável mochila. Essa variável mochila, ela é um array, ela é um vetor, então ao invés de ter um valor só dentro dela, eu tenho vários valores dentro dela, certo? Então a variável mochila, que é do tipo array, dentro dela tem corda, faca, arame, lanterna, curativo. Então aqui dentro desse array eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores, certo? Depois eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou fazendo um for para esse for percorrer o meu vetor. Eu quero que ele mostre todos os valores que estão dentro do meu vetor. Então, falando o seguinte, ó, para i igual a 0, enquanto o i for menor que o comprimento total do meu array, do meu vetor, em cada uma das rodadas o i vai ter um incremento de mais 1. Então, isso daqui, ó, é um método que a gente utilizou, eu falei para vocês desse método lá nas nossas aulas de array. Então, o método length, ele vai pegar o comprimento total do meu vetor, do meu array. Então, todos os valores que estiverem dentro do meu array, independente se tiver 5, 10, 15 valores dentro do array, utilizando o método length, ele vai mostrar todos esses valores, tá? Em cada uma das rodadas, eu vou mostrar, né, um documento.write, vai exibir o vetor, em cada uma das rodadas o i vai ter o acréscimo de 1 e eu vou pular de linha. Então, vou executar isso daqui para vocês entenderem o que ele está fazendo. Olha lá, ó. Deixa eu aumentar aqui o zoom. Então, na primeira rodada, ele exibiu corda. Na segunda rodada, faca, depois arame, lanterna e curativo. Então, o que o meu for fez? Ele percorreu o meu vetor, tá? Então, enquanto o meu i for menor que o comprimento do meu vetor, ele vai ficar executando isso. E se eu colocasse mais coisa aqui, ó? Se eu colocar, vamos ver, corda, faca, arame, lanterna, curativo, vou colocar mantimento. E além de mantimentos, eu vou colocar, sei lá, canivete. Reparem que eu vou mexer só nos itens que estão dentro do meu vetor, dentro do meu array. Eu não mexi no for, tá? Vou visualizar isso no navegador. Olha lá, corda, faca, arame, lanterna, curativo, mantimento e canivete, certo? Eu não precisei mudar o meu for. Por quê? Porque aqui, ó, eu já estou falando que o meu i, ele vai ser executado enquanto ele for menor que o comprimento total, tá? Então, ele vai mostrar, através do método .length, tudo que tiver dentro do meu vetor, ok? Então, testem aí, façam um exemplo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, ok? Bom, pessoal, estamos encaminhando para o final aqui. Vamos falar um pouquinho sobre loops infinitos.
nós precisamos ter bastante cuidado, tá, com os laços de repetição, para não tornar isso como laços infinitos, como um loop infinito. O que é isso? É simplesmente um loop onde a condição de parada nunca é satisfeita. O loop executar, ele é executado sem parar. Isso pode acontecer tanto com o while, quanto do while e quanto com o for. Então, nunca ele consegue executar a condição verdadeira, tá? Então, ele nunca para, ele fica rodando várias e várias e várias vezes, aí você tem que fechar o programa na mar, tá? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado aí com laços infinitos, ok? Bom, pessoal, como toda aula, eu sempre passo para vocês alguns desafios, certo? Então, eu vou colocar aqui para vocês os desafios utilizando o while e o do while. Então, esses 3 desafios é para fazer, prestem atenção, gente. Esses 3 primeiros vocês vão fazer utilizando o while ou do while. Não é para usar for nesses 3, tá? Então, vocês vão tentar resolver esses desafios utilizando o while ou do while, ok? Então, no primeiro, crie uma aplicação que faça a tabuada que o usuário quiser, indo até o número que ele desejar. Exemplo da tabuada, do 2 indo até o 15. Então, vai aparecer lá para o usuário. Digite a tabuada que você deseja visualizar, por exemplo. A pessoa digitou, sei lá, 5. E até onde você quer que a tabuada do 5 vai? Eu quero que a tabuada do 5 vá até os 5 vezes 20, por exemplo. Tá? Então, vocês vão fazer isso utilizando o while ou do while. Segundo, crie uma aplicação que imprime todos os números pares do 0 ao 100. E terceiro, escreva uma aplicação que solicite ao usuário digitar o nome de um produto ou fim para sair. Caso ele digite um produto, peça o preço. Repita o processo até digitar fim. Então, escreva a lista de produtos com seus preços e o total no documento. A gente fez um exemplo muito parecido com isso daqui, tá? Então, essa aqui tá fácil. Próximo, os desafios 4 e 5, eles precisam ser feitos utilizando o laço for. Então, o 4 é cria uma aplicação de uma lista de materiais escolares que pergunte ao usuário quantos itens ele vai querer comprar. Em seguida, pergunte para ele o nome de cada item e os armazene em um array. Por fim, exiba na tela a lista de materiais escolares. E 5, escreva uma aplicação que leia a média de quantos alunos e o usuário quiser e armazene em um array. Depois escreva para cada aluno se está aprovado ou está aprovado ou reprovado, né? E daí a média, né, para o aluno estar aprovado vai ser 7, ok? Então, se a média for igual a 7, e é igual ou maior que 7, né, vai ser aprovado. Se for menor do que 7, vai estar reprovado, ok? Então, tentem fazer os desafios. Se vocês quiserem fazer em duplas, podem fazer em duplas, um ajuda o outro, porém, na hora de entregar a atividade, pessoal, cada um vai fazer a entrega individualmente, tá? Então, não tem problema nenhum de vocês fazerem em dupla, de um ajudar o outro, tá? É muito importante que vocês se ajudem, principalmente nesse momento que a gente está, né, de pandemia, de aulas online. Então, eu peço que um ajude o outro. Claro que não é justo, né, uma pessoa só fazer e passar respostas para os outros, não é isso que eu quero que vocês façam, mas ajudem, tá? Se ajudem um ao outro, bom? Qualquer dúvida, pessoal, não deixem de me procurar. Tentem fazer e é isso, tá bom? Eu vou disponibilizar esses slides para vocês, vou disponibilizar o vídeo e qualquer coisa eu estou online e vocês podem me procurar, ok? Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos. Eu agradeço e a gente se vê aí na próxima aula, ok? Tchau, tchau.